Vai, Riley, se controla. Vai, Riley, se controla. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley. Ou então tudo isso vai ser em vão. Ansiedade, tá pressionando ela demais. Quando eu era mais nova, eu sempre fui conhecida por pensar demais. Eu vivia tendo vários pensamentos intrusivos. E nisso eu sofria 2 vezes. Ao ter aquele tanto de coisa passando pela minha cabeça e ao acreditar 100% naquilo que aparecia. E foi só na psicologia que eu entendi 6 formas de acalmar a minha mente e só assim eu passei a ter muito mais qualidade de vida e realmente conseguir aproveitar o momento presente sem que isso me atrapalhasse. Então nesse vídeo eu vou te explicar de forma didática esses 6 passos para acalmar a sua mente e isso parar de travar a sua vida. A gente vai conseguir. Meu nome é Paulinha Gibas, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E o objetivo com esse canal sou eu compartilhar os conhecimentos da psicologia que mudaram a minha vida e que vão mudar a sua vida também. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação e curte esse vídeo também para chegar em mais pessoas. A primeira coisa que você precisa fazer é a técnica de desfusão cognitiva. Mudou a minha vida quando eu entendi que o nosso cérebro ele tem muita dificuldade de diferenciar o que é fruto da nossa imaginação e o que realmente está acontecendo. É como se ele colocasse tudo no mesmo bolo. E o que acontece? Pensa só comigo. Você imaginou alguma coisa. Automaticamente ele coloca ali na mesma sacola, por exemplo, e entende que aquilo ali que passou pela sua mente está acontecendo. E o seu corpo acaba gerando emoções por meio disso. Então, por exemplo, eu pensei que algo de errado vai acontecer. É natural que a minha emoção suba, por exemplo, eu sinto ansiedade, frustração, vergonha, e eu começo a agir com base nesse pensamento inicial que eu tive. Ou seja, para o seu cérebro, pensamento é igual a fato. Eu brinco que o nosso cérebro ele é extremamente inteligente, mas às vezes ele é meio burro também. Então você precisa treinar ele a fazer essa diferenciação para ele entender que nem tudo que aparece na sua mente é algo que está acontecendo e que ele precisa focar tanto nisso. E como que a gente vai fazer essa desfusão cognitiva? Ou seja, colocar ali que pensamento é diferente de fato de algo que está acontecendo. Eu quero que agora você mude a forma que você fala. Então, em vez de você virar e falar assim, eu não dou conta disso, você vai passar a diferenciar falando, eu tive um pensamento que eu não dou conta disso. Em vez de falar, será que eu tô doente? Eu quero que você traga, eu tive um pensamento de que eu posso estar doente. Ou então, algo ruim vai acontecer. Você vai falar, eu tive o pensamento de que algo ruim pode acontecer. A partir de agora, o nosso combinado aqui é você fazer essa diferenciação. Isso ajuda muito, inclusive, a detectar que aquilo ali é só um pensamento. E você vai começar a entender mais por que você está sentindo algumas emoções do nada. Já aconteceu de você estar lá tranquila, fazendo alguma atividade e de repente alguma emoção subir e você se tornar ali uma pessoa que está ansiosa, que está triste? Normalmente as pessoas não conseguem identificar os pensamentos que estão passando na cabeça delas. E ao treinar a fazer isso, vai ficar muito mais fácil de você fazer essa identificação do que apareceu na sua mente e que está às vezes influenciando nas suas emoções e nos seus comportamentos também. E esse exercício ele é muito essencial até pra gente ir para a parte 2, que é pensamento como uma nuvem. Às vezes a gente fica tão preso querendo lutar contra aquele pensamento que apareceu, que eu preciso te falar que muitas vezes os nossos pensamentos eles são como se fosse uma nuvem. Ao entender que eles não são uma ameaça real, ou seja, que existe uma diferença do que passa pela sua cabeça do que realmente está acontecendo, eu quero que você imagine que um pensamento, ele pode ser como uma nuvem. Ele tá ali, ele aparece no céu, ou seja, na sua mente, mas ele pode simplesmente desaparecer também. E isso é importante porque muitas vezes eu ficava presa, parece que aquele pensamento vinha na minha mente e eu mesma prendia, seja evitando, tentando fugir dele, falando, nossa, eu não podia estar pensando nisso, e aí que ele aparecia mais ainda na minha cabeça, ou então entendendo que era muito grave eu pensar naquilo. A imagem que eu quero que você tenha é de uma nuvem, da mesma forma que aquilo surgiu na sua mente, isso também pode
pode desaparecer no ritmo dele, assim como uma nuvem, mas uma hora ele vai embora. E se esse pensamento ainda tá aí, a gente vai para a terceira coisa, que é: os pensamentos podem ser mentiras. Lembra que eu falei que o nosso cérebro é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é meio burro também? O nosso cérebro, ele tende a mentir pra gente. Para você ter uma ideia, a gente na psicologia tem até nomes para essas mentiras que ele te conta, que a gente chama de distorção cognitiva. A gente até tem classificação para essas mentiras. Então, por exemplo, tem uma distorção clássica que se chama catastrofização, que é quando o seu cérebro ele manda um pensamento do pior cenário. Então vamos supor, você tá viajando, você vai viajar, pegar uma praia, e aí de repente surge na sua cabeça um acidente de avião. Isso é o seu cérebro fazendo essa distorção de você pensar no pior. Uma outra é o pensamento tudo ou nada, que é quando a gente tende a pensar muito nas caixinhas 8 ou 80. Exemplo, ou eu tenho que ir todos os dias na academia, ou é melhor eu ir nenhum. Ou seja, você não pensou em outras possibilidades, por exemplo, ir 3 vezes na semana, e 4 vezes na semana, ou então ir menos tempo daquilo que você tinha planejado. É como se o seu pensamento ele ficasse muito direcionado para essas duas caixinhas, sem ter flexibilidade para pensar de outras formas. A gente tem também a leitura mental, que é quando você tem certeza que sabe o que a outra pessoa está pensando. Tem certeza que isso já aconteceu com você. Então eu quero que você lembre da última vez que você teve algum pensamento, que você teve certeza que aquilo ali ia acontecer, o que já estava acontecendo, e que logo depois você se surpreendeu e percebeu que você estava errada, e que nem tudo é da forma que você mentaliza, o que você estava imaginando. Ao entender que o nosso cérebro mente pra gente e que isso afeta nossas emoções e o nosso comportamento, eu quero que você faça o exercício de observar esse pensamento, anota o pensamento. Eu vou fazer depois um vídeo aqui explicando essas distorções cognitivas. Se você quiser, aproveita para comentar aqui: eu quero o vídeo das distorções, quero o vídeo das mentiras do cérebro, que eu vou fazer aqui para você. E aí você vai anotar num papel e depois pensar assim: qual outras formas de pensar sobre essa situação? Isso incentiva o seu cérebro a entender que aquilo que passou na sua mente é apenas um pensamento, não é um fato, e que existem outras formas de você criar pensamentos mais saudáveis também. Antes de ir para o quarto passo, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal também. E a quarta coisa é: coloque uma voz de palhaço nesse pensamento. Quando eu comecei a estudar terapia cognitiva comportamental, eu lembro que eu vi essa técnica e eu comecei a rir, porque eu falei: gente, não é possível, como é que eu vou falar isso com o paciente? Mas depois que eu entendi o fundamento por trás, fez muito sentido. Toda vez que você tem um pensamento ali que tá te incomodando ou que gera uma emoção muito intensa e que você percebe que você fica preso nisso e acreditando 100% nesse pensamento, você vai passar a pegar esse pensamento e colocar, imaginar ele, essa frase ou essa palavra que vem na sua mente que tanto te incomoda, que sobe ali essa emoção e que faz você ficar travado. Você vai pegar ele e pensar nessa mesma palavra com uma voz de palhaço, com uma voz do Bob Esponja, com uma voz engraçada, com a voz de algum personagem, algum desenho. Eu não vou dar conta. Algo ruim vai acontecer. Eu vou ser demitida. Será que eu tô doente? Quando você se força a imaginar essa voz ou um personagem, isso pode te ajudar a realmente entender que é só um pensamento e fazer essa diferenciação do imaginário e do real. No meu caso, eu adaptei essa técnica e hoje em dia eu percebo que eu falo assim com meu marido: nossa, o meu divertidamente tá falando tal coisa pra mim. Por quê? Ao imaginar um bonequinho do divertidamente, me faz lembrar que ele pode estar ali no comando, mas que outro bonequinho pode surgir na cena e pensar de uma forma diferente. Então, por exemplo, nossa, o meu divertidamente tá falando que eu sou uma péssima mãe, ou então tá falando que ninguém vai gostar desse vídeo. Eu sei que um outro personagem pode entrar ali na central de comando minha e gerar algum outro pensamento, ou então me direcionar ali de uma forma melhor. E o quinto passo é você refletir: o que eu tenho controle? Quando esses pensamentos são frutos de uma preocupação, é muito importante você passar a diferenciar o que você tem controle do que você não tem controle. Então, por exemplo, o que você tem controle? Você tem controle do que você faz, como que você age, como que você fala, sobre seus hábitos, sobre a forma com que você lida com o outro, sobre onde que você gasta tempo e energia também. E o que você não tem controle? Você não tem controle de imprevistos, do que exatamente as pessoas vão pensar, de como que as pessoas se comportam
importam. Você não tem controle do passado e nem do futuro. E é muito importante você começar a diferenciar isso, porque o nosso cérebro também tende a colocar tudo no mesmo bolo. E quando você fica muito preso nesses pensamentos e se você pode acabar se embolando e tentando controlar coisas que são incontroláveis. E nisso, ao tentar controlar algo que você nunca vai conseguir, você às vezes deixa de colocar energia no que realmente você tem controle. Quando você começa a treinar essa diferenciação, e inclusive no começo eu recomendo muito escrever, depois de um tempo, seu cérebro começa a fazer isso automaticamente. Então, quando surge um pensamento intrusivo, quando surge ali aquele tanto de preocupação na sua cabeça, você automaticamente já vai pensar assim, poxa, isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu não tenho controle, isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu não tenho. E aí, quando você faz isso, você vai transformar a sua preocupação produtiva, ou seja, aquela que você tem controle, em ação. E essas outras preocupações que não tem como você agir, muitas vezes você vai deixar ali de escanteio, lembrando que esses pensamentos, que essas preocupações, elas são como se fosse uma nuvem, vão aparecer ali na sua cabeça, como não tem nada a ser feito, elas podem ir embora depois de um tempo. E ao entender isso, a gente vai para o 6º passo, que é faça mesmo sem vontade. É muito comum quando a gente está muito preso nessa questão dos pensamentos e você fica ali ruminando aquilo aparecer na sua cabeça, ou então tentando impedir que os pensamentos intrusivos apareçam, você acaba muitas vezes gastando uma energia enorme nessa parte mental e muitas vezes você pode acabar ficando paralisada. E ao congelar, você acaba reforçando que esses pensamentos são fatos, que realmente aquilo ali que você tanto temia pode muito bem acontecer. Então a gente precisa entender que você precisa agir, nem que seja por 10 minutos. E esse vai ser o combinado nosso aqui, tá bom? Mesmo sem você querer, mesmo você achando que não vai dar certo, você vai começar a se comportar e a agir por 10 minutos daquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, você tá ali super preocupada, mal, até na cama, com esses pensamentos ali te incomodando. Eu quero que você, por 10 minutos, coloque essa meta, pode até colocar ali no cronômetro, você vai pensar assim, eu preciso arrumar a casa. Então, em 10 minutos, você vai arrumar essa casa. E mesmo acreditando que essa atividade não vai funcionar, eu quero que você inicie algo ali que tenha uma ação, que tenha algum movimento. Por quê? Ao fazer isso, depois de 10 minutos, provavelmente você vai ter outros pensamentos, que não sejam só aqueles que estavam te incomodando tanto. E ao fazer isso, você ensina o seu cérebro que você não precisa agir de acordo com esse pensamento. Ou seja, que você pode ter um pensamento, que esse pensamento pode estar incomodando, mas que o seu comportamento ele vai ser guiado naquilo ali que precisa ser feito, que vai ser bom para você. E isso dá menos força para ele, até porque à medida que você vai agindo, se comportando, outras coisas vão surgindo. Você pode reparar, por exemplo, que a sua vasilha está quebrada e aí surge um pensamento, nossa, preciso comprar uma vasilha nova. Ou então você vai ter um pensamento de, nossa, como é bom estar com a casa cheirosa, com as coisas sendo feitas. O nosso lema aqui é, o seu comportamento não precisa ser guiado pelos seus pensamentos. Seu comportamento ele tem que ser guiado com base nos seus valores e no que é importante para você. E eu falo isso porque durante muitos anos eu deixei esses pensamentos guiarem o meu dia. Então se eu começava tendo um dia ali com muitos pensamentos indesejados, excessivos, meu dia se tornava ruim. Eu ficava ali sem fazer nada, ou então tentando me distrair a qualquer custo no celular, ou então vendo uma televisão. Sendo que o indicado muitas vezes é você colocar o seu corpo em movimento, nem que seja por 10 minutos. E o spoiler aqui é que muitas vezes a gente coloca essa regra ali dos 10 minutos, mas depois que a gente começa a se movimentar, o nosso corpo ele tende a permanecer ali naquele movimento, então você começa a ter mais energia para fazer outras coisas também. O que eu quero te trazer é que o movimento ele vai permitir com que você tenha outros pensamentos e comece a implementar essa questão do pensamento como uma nuvem e de você parar de acreditar 100% naquilo que surge na sua cabeça. Ao fazer isso, você vai reduzir o poder que isso tem tido na sua vida. Inclusive, se você tem dificuldade de se conectar ao momento presente por conta desses pensamentos, eu fiz um vídeo para você praticar o que a gente chama de atenção plena na psicologia, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você implementar os conceitos desse vídeo também. Te vejo nesse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo. Beijo!